que é denominada a terapia das relações. Ou seja, se no mundo a gente se relaciona com tudo, e essas relações, para ter uma qualidade, ou seja, para serem úteis para nós e não prejudiciais, elas respeitam determinadas leis. E a constelação vem trabalhar geralmente isso. Então, nesse aspecto, o que a constelação faz? Ela verifica se a problemática que você tem na sua vida, ou seja, aquela área da sua vida que não está fluindo, que não está caminhando como deveria, a constelação ela verifica se essa problemática tem relação com o seu sistema familiar. E se existe uma relação com o seu sistema familiar, nessa terapia a gente trabalha esse desbloqueio, que em constelação familiar a gente chama de emaranhamento, ou seja, por fazer parte de uma família, de uma constelação, de um sistema familiar, você não herda somente a sua carga genética, você herda também padrões, e às vezes esses padrões são úteis e às vezes esses padrões são destrutivos. E é nesses padrões destrutivos que a constelação atua, ou seja, desbloqueando, retirando você desse emaranhamento, para que você torne uma pessoa, um indivíduo que traz da sua carga familiar somente aqueles aspectos que te fortalecem e não aqueles aspectos que você fica repetindo e que te enfraquecem na vida. Mas a constelação, ela não exige que você conte histórias. Ela não exige que você se abra totalmente. Sim, só diga o problema. Só o primeiro problema. Porque depois, o que vai acontecer? A problemática vai surgir. Geralmente, o emaranhamento que a constelação familiar diz, ela é notada pelo seu próprio aspecto do seu viver. Ou seja, alguma área da minha vida, eu não consigo fluir, eu não consigo que ela prospere. Às vezes nos relacionamentos, às vezes na área financeira, às vezes no trabalho, às vezes no relacionamento amoroso, ou às vezes dentro da própria família eu não encontro harmonia. Então, quando há esse problema na sua vida, a constelação vai verificar isso. Então você vem com um problema, e aí a constelação verifica se esse problema tem relação com a sistemática familiar, que é o primeiro sistema que nós pertencemos. E o que a constelação faz? Traz essa compreensão que, independente do erro que você possa ter feito, o erro também é uma disciplina pedagógica no campo da evolução. Nós não temos que carregar essa culpa. Essa é uma chave importante. Porque esse movimento, de quando eu venho de uma família, eu nasci nesse clã familiar, e ali eu sou educado, e ali eu vou recebendo esses padrões da minha família, ou seja, dessa consciência familiar. Chega um ponto da vida que eu tenho que deixar de ser essa família e passar a ser eu mesmo, construir a minha própria história e não repetir a história da minha família, como muitas vezes acontece. E esse movimento de se despreender da consciência familiar para se tornar um indivíduo e construir a minha própria história no mundo, respeita algumas leis. Foi onde Bert Helling, que foi o criador da constelação familiar, que é um alemão, ele elaborou o que ele chamou de ordens do amor, que são 3 ordens do amor, ou 3 leis do amor. A primeira lei que ele descobriu foi que existe uma hierarquia, e ele chamou essa lei de ordem hierárquica. Dentro do sistema familiar que eu pertenço, existe uma hierarquia. Ou seja, aquelas pessoas que chegaram antes, elas têm direito de precedência. Elas, só por ter chegado antes, elas merecem ser respeitadas e honradas. Aquele velho conceito que nós aprendemos dos nossos pais de respeitar os mais velhos, está dentro dessa lei. Ou seja, e dentro desse princípio hierárquico, os pais são os mais importantes, porque são eles que nos dão o direito de viver. Então, segundo a constelação, quando eu olho para os meus pais, eu tenho que ter, primeiro, um sentimento de gratidão pela vida que eu recebi. Segundo, eu tenho que honrá-los por essa vida. E sendo assim, quando eu faço esses 2 movimentos, eu recebo a força que vem da minha ancestralidade e passa pelos meus pais, e eu posso ter essa força. Aí eu viro para o mundo e vou construir a minha história.
Mas quando esse movimento é feito de uma forma brusca, de uma forma incoerente, de uma forma arrogante, simplesmente eu viro as costas para minha família e faço esse movimento, eu não tenho essas forças. E aí, para mim viver e construir a minha própria história, eu tenho o chamado pseudo-forças. Eu tenho que forjar que eu tenho uma força. E a gente gasta muita energia para ser o que a gente não é. E como a lenda diz, o bom filho um dia se torna ao lar. Ou seja, as problemáticas que eu vou encontrar no mundo vão ser tantas que eu vou ter que retornar ao meu ambiente familiar, não no sentido físico, mas no sentido psicológico, para poder agradecer pela vida, para poder honrar a minha ancestralidade, para aí sim eu virar as costas e ir para o mundo e construir minha própria história. Porque diferente de outras terapias que é continuada, que às vezes você tem que ficar anos, né, para resolver uma questão, a constelação tem o poder, dependendo da consciência da pessoa, de em uma única sessão ela resolver uma questão que às vezes está a vida inteira, 20 anos, 10 anos incomodando ela. A segunda lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Bert Helling percebeu uma coisa muito interessante, que ele chamou de consciência pesada e consciência leve, ou sentimento de culpa e sentimento de inocência. Ele disse e observou que nós temos uma tendência natural a querer pertencer a esse clã familiar, a esse sistema familiar. E nós vamos fazer de qualquer forma, para a gente pertencer. Só que isso é de forma inconsciente e às vezes meio infantil. Então, quando essa lei do equilíbrio de dar e receber foi estabelecida, não foi só estabelecida para reger as questões da minha família, mas para me reger também as questões das minhas relações com o mundo. Ou seja, toda vez que eu recebo algo, eu me sinto, de certa forma, minha consciência pesa. Ou seja, eu desequilibro uma balança. Eu me sinto com a necessidade de retribuir. Se eu não retribuir, a minha consciência vai ficando pesada. Um exemplo. Se no meu aniversário você me dá um presente, quando chegar no seu aniversário eu me sinto na responsabilidade ou na necessidade de dar um presente para você, para equilibrar essa balança. E se pessoas no mundo começam só a receber, a balança se desequilibra. Eu desequilibro o meu sistema. Então, e da mesma forma contrária, se eu sou uma pessoa que não me permito receber, eu só quero dar. Porque quando eu começo a dar e dar ao mundo, eu vou me sentindo cada vez mais leve, eu me sinto mais importante, mais poderoso, porque eu sou provedor. Só que eu fecho o canal de receber, e isso também desequilibra. Ou seja, no mundo, em todas as relações, toda vez que eu recebo, eu devolvo. E toda vez que eu dou, eu preciso receber, para manter uma relação saudável com o mundo. Como as árvores, a gente recebe oxigênio e dá gás carbônico. E nessa parceria entre dar e receber, há o equilíbrio. Mas essa lei tem uma exceção. Essa exceção é com relação aos pais, aos professores e aos mestres. Ou seja, o primeiro lugar que eu recebo alguma coisa é dos pais, que eu recebo a vida. Então, ao receber a vida dos pais, é algo tão grande, mas tão grande, que seria impossível a gente devolver. Por isso a natureza deu essa exceção à lei, ou seja, nós não temos dívidas com relação aos pais por ter recebido essa vida. Porque a gente vê isso como um rio que nasce numa montanha, dos bisavós, que vem para os avós, que vem para os pais, que chega em nós. Como que a gente então vai retribuir, equilibrar essa balança? Quando nós tivermos filhos, ou adotivos, ou nossos, a gente vai continuar passando o que nós recebemos dos nossos pais. E a gente também não deve querer que os filhos devolvam para a gente. A gente tem que deixar o rio fluir e os filhos passar para os netos e assim sucessivamente. Vai seguindo essa lei que é do dar e receber. Da mesma coisa dos mestres, professores. A gente não tem uma dívida com o professor. A forma de restabelecer o equilíbrio é você passando o conhecimento também para frente, para os discípulos, para os alunos. É a forma de você restabelecer esse equilíbrio. Como um riachozinho que está com uma pedra bloqueando o seu caminho. Esse é o problema da pessoa. Então o que a constelação faz, o movimento dela? De desbloquear. Ao desbloquear, ou seja, ao tirar aquela pedra daquele caminho, esse riacho flui, sua vida flui. Ou seja, a vida vai continuar,
Você vai precisar continuar estudando, continuar trabalhando, continuar evoluindo. Você vai precisar continuar procurando os outros terapeutas. Porque a constelação, ela desbloqueia aquilo que está preso e permite que você flua para a vida. Que você viva, vamos dizer assim. E deixe de estar preso a questões inconscientes da questão sistêmica familiar. O interessante da constelação é que você pode trabalhar com qualquer objeto, até com pedras, então você não, em qualquer lugar. E a terceira lei, não que ela seja mais importante, mas é a que mais gera dificuldade para as pessoas, é chamada a lei do pertencimento ou a lei da inclusão. Ou seja, se nós pertencemos a um sistema, o sistema, segundo a constelação familiar, ela possui uma alma. Ela é um clã, ela tem uma consciência grupal. Então, nesse sistema, ninguém pode ser excluído. E é muito comum na nossa sociedade, um membro da família, que às vezes não se enquadra na cultura familiar, ele ser excluído. Quando um membro da família é excluído, o que acontece? Esse sistema familiar se desequilibra. E aí, o que acontece? Um outro membro da família, geralmente da geração mais nova, começa a assumir o comportamento desse que foi excluído. E isso perpetua geração após geração, até que a família se inclua essa pessoa de volta. Esse é um trabalho que a constelação faz, porque se esse processo ocorreu a gerações, 2 ou 3 gerações passadas, nenhuma terapia pode dar conta disso. E na constelação a gente consegue fazer esse trabalho, ir na terceira geração e incluir aquela pessoa de volta. E aí a harmonia familiar é restabelecida. Outro ponto é, você também pode se auto-excluir da família. Eu posso dizer assim, olhar para minha família e dizer, eu devo ter caído de paraquedas aqui, né? Não tem nada a ver com essas pessoas. Então eu me vejo assim. Então eu digo, eu não pertenço a essa família. Então eu me auto-excluí. Isso também gera um desequilíbrio. Isso gera uma saída desastrosa para o mundo. Então, na constelação a gente tem um movimento físico, que é um dobrar a cabeça diante dos seus ancestrais, diante dos seus pais, como uma atitude de honra. A gente costuma dizer que eu me curvo diante dos meus pais e da minha ancestralidade, que é o local que eu devo me curvar para receber as forças, para que eu não precise me curvar no mundo. Porque quando eu não faço esse movimento aqui, eu tenho que fazer no mundo. Aí eu acabo me curvando através do patrão, através de um relacionamento de superioridade. Então eu não consigo prosperar, o mundo me faz curvar. Então, obedecendo essas 3 leis, eu saio do movimento da consciência grupal e me torno um indivíduo que vai construir sua própria história agora de forma consciente, de forma a respeitar essas leis, que são leis universais, né, que foram estabelecidas para serem obedecidas. A constelação familiar, ela pode ser feita de 2 formas, de forma grupal e de forma individual. De forma grupal, que é quando a gente trabalha em grupo, nós costumamos dizer que o que a pessoa precisa é dar esse passo. Ou seja, a problemática que ela vive, ou a dificuldade que ela tem, pode ser um problema de saúde grave, pode ser um problema de relacionamento, um problema financeiro. Essa problemática, seja ela qual for, a pessoa não quer mais segurar essa problemática. A constelação, ela não resolve todos os problemas. Ela não veio para substituir nenhuma terapia, nenhum tratamento. Eu costumo dizer que ela é mais uma pétala na rosa divina. Então, a constelação vem para resolver questões que estão vinculadas ao sistema familiar. Então, a pessoa, o que ela precisa? Dar esse passo de procurar o terapeuta. Se for realmente verdadeiro essa razão, uma emoção surge. Ou seja, uma lágrima rola, um soluço surge, alguma coisa surge. E é nesse momento que a gente sabe que está sendo conduzido. E a energia do grupo também a gente chama de uma tensão ativa. Ele está tenso, está tudo certo. Tantas soluções ao alcance da pessoa, que é uma oportunidade dela deixar de sofrer. Porque o sofrimento, ele é um meio evolutivo, só que ele não é o único. Ou seja, eu digo para essas pessoas que a escola do sofrimento, ela pode ser substituída pela escola do amor, pela escola do perdão, pela escola da harmonia e pela escola do conhecimento. E para terminar, eu deixo essa mensagem para vocês.
existe uma força no universo conduzindo tudo para a harmonização. É como se no início do mundo Deus fizesse uma canção e essa canção explodiu no Big Bang. Notas foram para o mundo inteiro. E agora Deus está reunindo essas notas para criar a canção dele, para ouvir a canção de novo. Então tudo vai voltar para o seu lugar de forma harmônica. Então essa força vai levando todo mundo nessa direção harmônica. Aquelas pessoas que voluntariamente entrarem nessa força e buscarem o seu lugar, vão fazer isso de uma forma suave, através do conhecimento, do autoconhecimento, do amor. E aquelas pessoas que não quiserem fazer esse movimento harmônico, elas vão ser arrastadas à força para esse movimento de harmonia. E ser arrastado às vezes é um pouco doloroso. Então o convite é que as pessoas reflitam e assumam essa responsabilidade sobre a própria vida, de buscarem as soluções para os seus próprios problemas, porque nós estamos com um leque muito grande de opções para todo mundo, para todo custo, para todo potencial, para toda vontade.